Estamos de volta com o programa De Olho na Comunidade nesta sexta-feira. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e bom final de semana. Estamos recebendo hoje as conselheiras tutelares de Braço do Norte e também a Zélia Guinzani, que é a presidenta, ou a presidente, como queiram, do nosso CMDK aqui de Braço do Norte. Nesta segunda-feira, nós ficamos sabendo de que a Polícia Civil do Estado contratou alguns psicólogos para atuar também nas delegacias de proteção à criança, adolescente, à mulher e ao idoso, né, para que haja um atendimento diferenciado. Boa iniciativa, Zélia. É mais uma ferramenta? Com certeza. É mais uma ferramenta. Está comprovado que as pessoas que abusam sexualmente, quando a gente lê uma reportagem, como nós lemos agora recentemente, né, de casos de abuso sexual, uma criança de 4 anos, a gente se revolta e a gente tem vontade assim, de matar a pessoa, né? Mas os psicólogos, todos eles têm explicações para isso e com toda certeza a pessoa ela precisa de tratamento. Agora, muito mais tratamento precisa a criança que foi violentada. Tá? Porque é um doente que tem coragem de pegar o seu filho e efetivamente tomar essa atitude. E é preciso que existam sim psicólogos. O mundo hoje muito maluco, as pessoas não têm mais tempo para conversar e muito menos para ouvirem umas às outras. E o psicólogo, com toda certeza, é um profissional preparado, capacitado e que vai saber fazer essa orientação, esse encaminhamento para que a pessoa não passe a sua vida inteira destruída em função dos traumas criados pelas atitudes de pessoas que não são comprometidas consigo próprias e muito menos com a alegria e o bem-estar dos outros. Quero parabenizar aqui as pessoas que têm coragem de denunciar. Até acho que há 2 meses atrás, a apresentadora, a Maria Meneghel, a Xuxa, né, fez uma declaração ao Fantástico que surpreendeu muita gente e inclusive incentivou outras pessoas, outros brasileiros a denunciarem. O Disque Denúncia, o número 100 aí, né, segundo informações, bateu todos os recordes, né, de ligações, de denúncia, e é importante que você também faça a sua parte. Ô Cíntia, em Braço do Norte, como é que está o trabalho de vocês, do Conselho Tutelar? Nós tivemos, como eu falei agora há pouco no início, um caso lamentável em Armazém, de sábado para domingo, agora passado, onde uma criança, um menino de 4 anos foi abusado pelo próprio pai, a criança precisou ser internada, com problemas, com sangramento. A questão psicológica também acaba sendo muito abalada, eu acho que é o principal, né? Não é só a dor física, mas é a dor psicológica, a dor moral. Aqui em Braço do Norte, como é que está o trabalho de vocês? Muitas denúncias? O povo tem colaborado ou vocês estão aí praticamente com o apoio do CMDK, lutando quase que sozinhas? A gente tem o apoio do CMDK, sem dúvida, né? Mas assim, a gente recebe bastante denúncia, mas eu sei que tem casos que precisam ser denunciados ainda, né? Que por medo, por falta de conhecimento, algo do gênero, que eles não denunciam, né? A gente recebe bastante denúncia, alguns casos são comprovados, outros não, né? Eu tenho um levantamento de 1 ano, né, do dia 31 de julho de 2011 até o dia de hoje, foram 16 casos comprovados, né, de abuso sexual, né, foram 4 meninos e 6 meninas. A maioria dos casos são por pessoas da família ou por cuidadores, né, pais, tios, avós. Né? Esses cuidadores são membros da família que estão com a posse das crianças. Alguns vizinhos que cuidam, que ficam com as crianças para os pais saírem, alguns irmãos, acontece, babás, né? Algumas pessoas que cuidam dessas crianças enquanto os pais saem para trabalhar. Mas a maioria dos casos são, na verdade, de membros da família. Membros pai, da família. mãe, avô, tio. A grande maioria dos casos. Ou amigos próximos da família, né? Aquelas pessoas simpáticas que convivem desde muito tempo com as famílias. Digamos assim, a gente diz os sedutores, né? As pessoas que nunca imaginam que passar na cabeça de um pai ou de uma mãe que aquelas pessoas têm a capacidade de provocar um ato, né? Um ato desse de abuso sexual. De todos os casos que vocês recebem lá, de todas as informações, das denúncias, o abuso sexual ainda é o principal? Ou nós temos outros também casos que... Não, a gente tem muitos outros casos, né? O que mais... a maioria dos casos que a gente recebe, né, são de convivência familiar e comunitária, violência física, violência psicológica, que os pais ou os familiares usam contra as crianças, mas é convivência familiar e comunitária que é a maioria, né? Eu acredito que casos de abuso sexual existem muitos, mas as pessoas têm medo de denunciar, né? Eu estava agora há pouco na internet pesquisando e, segundo informações, os números não condizem, ou seja,
os números hoje que nós temos aí, na verdade, são muito pequenos se comparados com aquilo que muitas vezes não aparece, que não é divulgado, que não é denunciado. Principalmente de abuso sexual, é isso? É isso. É isso. Vou deixar bem claro que esses 16 casos foram casos confirmados. Confirmados. Né? Confirmados. São casos que passaram pelo conselho, a gente encaminhou ao CRES, né, que tem a psicóloga, né, tem uma equipe lá que atende o direito violado, que é violência física e psicológica. Esses 16 casos foram os confirmados. Tem outros casos que vão para a delegacia, né, e da delegacia vai diretamente ao CRES, que não passa no conselho, porque muitas vezes não há necessidade de passar no conselho, porque essas crianças abusadas, esses adolescentes abusados sexualmente são acompanhados dos pais, não há necessidade do conselho estar presente. O que compete ao conselho, para o cidadão que está nos acompanhando, aí assistindo aqui na região do Braço Norte, na região sul catarinense? O que compete ao conselho, o que compete à polícia? Como é que é feito esse trabalho? Por exemplo, o que chega de denúncia na polícia, é a polícia que investiga, e o que chega no conselho é o conselho que investiga, que vai atrás, que faz o levantamento, como é que é? A gente tem uma parceria com a polícia, né? A gente tem a parceria tanto com a polícia militar quanto a polícia civil. Alguns casos chegam na delegacia, a grande maioria dos casos chegam na delegacia, eles passam um ofício para nós, solicitando um relatório de atendimento, passam um ofício para o CREAS também, solicitando um relatório de atendimento. A gente tem uma parceria bem grande. A questão investigativa não é o conselho. O conselho recebe a denúncia e passa para a rede de atendimento fazer o trabalho de monitoramento, porque o conselho não é uma entidade de atendimento, em sim uma entidade ele repassa os casos, né? Então, a gente recebe denúncia e repassa os casos para a rede de atendimento fazer. Então, nós somos uma ponte ligado ao Ministério Público, ao CREAS, ao CRAS, a toda a rede de atendimento, à Secretaria de Saúde, de Educação, enfim. Estamos com o programa De Olho na Comunidade nesta sexta-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Olha, o telefone do Conselho Tutelar, 3658-4699. E o telefone de plantão, que é o 9976-3239, ou o Disque 100, né, que é um número nacional aí que você liga de qualquer canto do Brasil. Disque Denúncia, Disque 100, 100, para você ligar e denunciar. Você falou de violência, de abuso sexual, Cíntia. Trabalho infantil, como é que está na nossa região? Alguma denúncia, algum problema nesse sentido ou não? A questão do trabalho infantil é muito complexa, né? Porque assim, a gente trabalha com denúncias. As pessoas não denunciam. E a gente sabe que tem, né? Não é função do conselho. É função do conselho fiscalizar, mas é bem complicado, porque a gente tem que fazer formalizar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, tem que ser uma denúncia específica, e a gente não recebe denúncias no conselho com relação ao trabalho infantil. Existem muitos adolescentes trabalhando, né? Abaixo de 16 anos, né? E a gente sabe que tem adolescente que precisa trabalhar e tudo mais, mas a gente não recebe muita denúncia. Eu gostaria que o povo denunciasse mais com relação a isso. O que é considerado trabalho infantil, irregular, e aquele trabalho aprendizado? Existe alguma diferença ou não pode trabalhar? Pode trabalhar. Deve, né? Deve trabalhar. É muito importante que os adolescentes trabalhem, porque enquanto eles estão trabalhando, estão ocupando a mente deles e não estão na rua cometendo ato infracional, vandalismo, enfim, né? Tem os projetos, né, que seria educacionais, né, de trabalho infantil, e tem os considerados penosos e insalubres, que não pode, né? Nas indústrias abatedouros de gado, nas indústrias químicas, nas indústrias moldureiras, mexer com máquina. Agora, trabalhar em escritório, em alguns supermercados, desde que não lidem com máquinas, né, que não vai causar danos à saúde, é possível. As lavações de carro, tem muito adolescente trabalhando, a gente sabe, não pode. Os cuidadores de crianças, né, babás, empregadas domésticas, só acima de 18 anos também não pode trabalhar nessa situação, né? Porque como é que um adolescente vai ser responsável por uma outra criança? Não dá, é complicado. Vou deixar bem claro que não é o conselho que faz as leis, né? São os nossos governantes, né? Muita gente cobra do conselho, mas como que meu filho não pode trabalhar? Diz, mas não somos nós que fizemos as leis, a gente tem que fazer a nossa parte. Veio a denúncia, a gente vai em cima dos órgãos e vai... Primeiro a gente faz um trabalho de orientação e conscientização, se não resolver, a gente encaminha para o Ministério Público do Trabalho.
Programa De Olho na Comunidade, claro, de olho nos direitos da criança e do adolescente. Estamos recebendo hoje a Zélia Guinzani, que é a presidente do CMDK, e também as conselheiras tutelares de Braço do Norte. Mais uma vez, nosso muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Ô Zélia, nós estamos tendo também um trabalho forte nas escolas, né? Ou seja, às vezes muitos casos são descobertos graças também à atuação do professor lá em sala de aula. E um trabalho feito, um trabalho formiguinho, um trabalho que, olha, o professor, nós temos que tirar o chapéu para o professor brasileiro, né, pelo salário que ele ganha e pelo papel que ele exerce, né? Não só de ensinar, não só aquele de passar, né, o conhecimento, mas muitas vezes de conselheiro também, né, de psicólogo, de pai, um pouco de tudo, e agora também de fiscalizador. Como é que é feito esse trabalho nas escolas, Zélia? Esse trabalho de ficar atento. Como é que a gente faz isso? Conversando, estando sempre muito próximo dos alunos e sendo educador sempre, e ao ser educador, ser companheiro, ser amigo e estar sempre aberto, porque com toda certeza, penso eu que principalmente a professora é uma pessoa que eles confiam porque eles veem como a figura da mãe. A gente recebe muitas denúncias deles, não é nem denúncia, é conversa deles, contando para a gente assim, barbaridades que acontecem. Há um mês atrás, antes de a gente entrar no recesso escolar, tem uma menina, aluna nossa do ensino médio, que conversou bastante comigo a respeito de uma situação de abuso por parte do padrasto. E foi feito o encaminhamento e conversado com a mãe e tudo. E um dos problemas maiores, como a Cíntia colocava, é essa questão da omissão, né? A gente percebe. Porque como é que a gente vê que uma criança está sendo abusada sexualmente? Ela muda toda a atitude dela na escola. Ela se torna uma criança triste, ou ela começa a se tornar muito sedutora, ou ela fica com a... Ela muda o comportamento. Ela muda de um jeito ou de outro, ela de um acaba jeito mudando. ou de outro, ela se transforma. E a produção escolar dela, com toda certeza, baixa. E quando a gente percebe na escola que o rendimento do aluno está baixando, e é um estudante que sempre teve um rendimento médio legal, com toda certeza nós, enquanto educadores, temos a obrigação de estarmos lá olhando, fiscalizando, conferindo e buscando respostas para isso, porque uma coisa é a criança ter dificuldade e ela conseguir subir. Agora, ela ser sempre boa aluna e de repente começar a decair, é preciso ver a razão disso. Ou ela está doente, alguma crise familiar, alguma situação que está levando ela para algum caminho difícil. E como é que a gente faz isso? É conversando como a gente faz com os filhos da gente. Uma conversa bem particularizada e bem conversa de amiga mesmo, e a partir daí a gente tomar as medidas que são necessárias. E geralmente as medidas que são necessárias é encaminhar essa denúncia para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, que tem o poder na mão nesse momento de, no caso do Conselho Tutelar, de fazer o encaminhamento para o órgão correto, que é o CREAS, que é o CRAS, que é o Ministério Público, e no nosso caso de educador, de buscar recursos alternativas, estar acompanhando para ver se efetivamente a gente conseguiu auxiliar essa criança, esse adolescente, esse jovem na solução do seu problema imediato. Obrigado, Zélia. Obrigado, Cíntia. Vamos a mais um intervalo e eu volto na sequência aqui no programa De Olho na Comunidade da RTV Braço do Norte. Mais uma vez, nosso muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto na sequência trazendo também outros assuntos, outras informações com relação à atuação do Conselho Tutelar aqui no município. Eu volto já.